Fala pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Rafael Leite, nutricionista, trabalho com a nutrição clínica e esportiva e venho aqui falar sobre um tema polêmico também, que é a questão da banha de porco, a gordura saturada, que muitos estão falando que é a solução dos problemas, né? Mas não é, pessoal. A gente tem que ter muito cuidado com a questão de gorduras, do consumo, do excesso de consumo de gorduras saturadas. Essas gorduras que têm origem animal, do leite, da carne principalmente, dos queijos, né? Então a gente precisa estar entendendo um pouquinho o que seriam essas gorduras saturadas. E aí eu vou falar um pouquinho porque essa gordura, essa banha de porco está incluída nessas gorduras saturadas. Se você quer saber mais, espera mais um pouquinho, clica aqui, se inscreve no canal, eu vou falar um pouquinho sobre essas gorduras saturadas para você. Bom pessoal, vocês já devem ter ouvido falar bastante aí sobre a gordura de porco, né? E alguns profissionais até vejo que têm recomendado o uso da gordura de porco, o preparo dos alimentos na gordura de porco, como era-se antigamente. Realmente, pessoal, antigamente utilizava-se muita banha de porco, mas nós tínhamos um hábito de vida totalmente diferente, né? As pessoas caminhavam mais, andavam mais, mantinham seus pesos. Então assim, a pessoa trabalhava num sítio, ela andava 10, 15, 20 quilômetros e fazia sua alimentação, né, com a gordura de porco. O problema é que isso não acontece hoje em dia. As pessoas mal fazem atividade física, né, ficam muito sedentárias, muito sentadas e fazem o alto consumo aí, né, de gorduras saturadas sem saber. Então, por mais que a gordura de porco seja uma gordura animal, natural, que a gente fala, né, sim, ela pode ter seu benefício, até porque dentro do contexto do consumo de gorduras, a gordura saturada ela está ali dentro desse contexto. Então, quando eu vejo gorduras poliinsaturadas, monoinsaturadas, saturadas, nós temos que ter um pouquinho de gordura saturada assim no consumo dos alimentos. Porém, ela não pode extravasar como tem sido feito ultimamente. As sociedades de cardiologia hoje no mundo todo recomenda, né? Não utilize em excesso a gordura saturada, porque pode trazer problemas cardiovasculares. Nós podemos ter o aumento da gordura ruim, que é aquele famoso LDL. Então, quando aquele LDL aumenta mais do que o normal, significa que você está consumindo mais gorduras animais que podem te trazer problemas aí cardiovasculares, como formação de ateromas, né? Problemas no coração como infarto, né? Ou até formação de uma placa que leve você a uma angina, que é uma dor pré-infarto. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então gordura, pessoal, todas que a gente falar aqui vão fazer mal quando a gente faz o consumo de excesso. Porém, essa gordura saturada ela tem um pouquinho mais problema na questão cardiovascular e onde há uma recomendação para ter um controle, uma moderação. Então a gente precisa ter uma quantificação do uso dessa gordura dentro da alimentação. Rafael, então quer dizer que não pode consumir? Não, pessoal, pode consumir, mas consuma com qualidade. Saiba consumir a quantidade correta e para isso você precisa de um nutricionista que ele possa ajustar para que essa comida fique saborosa e que você não exagere nesse consumo, tá? Agora, falando um pouquinho sobre a questão do uso da gordura no preparo dos alimentos, Rafael, qual é a melhor, a gordura de porco ou os óleos vegetais? Pois é, pessoal, nós tivemos uma mudança muito grande na composição dessas gorduras, na fabricação dessas gorduras e novas normas para a fabricação dessas gorduras. E essas gorduras, elas passam por um processo que seria uma avaliação de ponto de fumaça que a gente fala, tá? Então todas as gorduras, elas passam por essa avaliação laboratorial para ver o ponto que ela começa a produzir fumaça. Esse ponto de fumaça, quanto mais alto a temperatura e mais alto ele começa a produzir fumaça, significa que a qualidade dele é melhor.
quanto menos temperatura, né, menos tempo, e ele começa a formar fumaça mais cedo, a gente significa que aquele óleo está trazendo alguns malefícios para a sua saúde. Ele pode trazer malefícios para a sua saúde. Então, quando a gente compara esses tipos de óleo, se vocês olharem na tabela de ponto de fumaça, eu posso até deixar para vocês aqui depois, aqui do lado, você vê que a gordura de óleos vegetais é melhor. Então, quando você vai fazer o preparo dos alimentos, né, hoje a recomendação mais ou menos, né, de óleos vegetais é que você consuma 1 litro de óleo para 4 pessoas durante um mês. Ou seja, seria uma média aí mais ou menos de 250 ml a 300 ml por pessoa por mês. Então esse é um controle que você precisa estar fazendo. No caso dos azeites, o azeite extra virgem, né, ele é utilizado mais para preparo a frio, para tempero de uma salada, né? Então, nesses casos, você consegue usar aí uma gordura boa, que seria o azeite extra virgem, tá? Esse azeite você pode estar utilizando mais vezes, porém, temos que lembrar que é gordura. E a gente também, não é porque ele é ótimo, que ele tem os seus benefícios, né, que a gente pode exagerar. Então a gente tem que ter muito controle na questão do excesso de gorduras independente. Gordura é gordura e os excessos vão fazer mal. Um ponto importante é a gente ver a questão da caloria. Só para dizer para vocês que a cada 1 grama de carboidrato nós temos 4 calorias e 1 grama de gordura eu tenho 9 calorias. Então não significa que se eu tirar o carboidrato da alimentação e aumentar mais o consumo de proteínas e gorduras, eu vou ter um emagrecimento, até porque você pode estar consumindo mais calorias e estar ganhando peso, tá? Então tem que ter muito cuidado com os excessos. Por isso, procurar sempre um profissional que possa te orientar na questão da produção dos seus alimentos, do preparo dos seus alimentos, de como usar, qual a melhor gordura naquele momento e a quantidade certa. Lembrando um pouquinho aqui para vocês, gordura saturada, no caso a banha de porco que está sendo divulgada aí, né, ultimamente, a gente tem que ter muito cuidado. Esse excesso de gordura saturada na alimentação pode fazer sim muito mal para a sua saúde cardiovascular. A não ser que você treine 6, 7 dias na semana, tenha um alto consumo de energia, né? No caso de atletas aí que conseguem ter uma queima de gordura bem grande e gaste totalmente essa energia aí que você está ingerindo. Mas mesmo assim, pessoal, eu optaria por outros tipos de calorias mais saudáveis do que gordura saturada. Então tomem muito cuidado com o excesso de banha de porco na alimentação. Opte pelos óleos vegetais que são um pouco mais seguros, porém excessos fazem mal, como eu falei nesse vídeo aí desde o início para vocês. Tomem muito cuidado e procure um nutricionista. Se você quer saber mais aí sobre nossos vídeos, né, aqui no YouTube com informações sobre a nutrição dos alimentos aí, sobre a parte da composição desses alimentos, sobre os mitos e verdades, clique aqui e se inscreva no canal para você poder saber um pouquinho mais.